Boa noite, meus amados irmãos, família abençoada. Estamos aqui em mais um podcast Fala Família, trazendo um assunto maravilhoso para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Na verdade, eu já falei isso num prisma, um ângulo abordando, o antes e o depois. Hoje eu quero falar no meio. Então, na verdade, seria a segunda parte. O que acontece depois da morte segundo a Bíblia? O que acontece? Eu sei que essa é a dúvida. Muita gente tem dúvida com relação ao que acontece, né? Até os crentes têm dúvida, né? O que acontece, né? O crente verdadeiro, ele tem dúvida não de que ele passará a vida eterna com o Senhor, mas o que acontece logo depois que ele morre? Para onde que ele vai? Aonde ele vai estar vendo, né? Vai estar enxergando as coisas aqui, ele vai estar consciente, não estará consciente, ele estará dormindo, não estará dormindo. Então, são questões que muitas vezes são levantadas entre os próprios crentes, né? E pessoas também que não são crentes em Cristo, que também têm essa dúvida, algumas têm até assim, uma posição da religião dele, né? Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre esse estado intermediário, vamos dizer assim, depois que você morre, o que acontece até o juízo final. Porque quanto ao juízo final, todo mundo sabe que haverá um juízo final. Embora há algumas pessoas, algumas correntes, não vou dizer correntes, mas pessoas que dizem assim, não, acabou a vida, morreu aqui, acabou tudo. Né? Há essas pessoas. Né? Eu creio que uma grande parte acredita que haverá um juízo final. Então, a curiosidade é algo que inquieta muita gente com relação a esse tema, né? Algumas pessoas pensam que após a morte não há mais nada, esse grupo que eu estava falando, né? Não há mais nada. Então, para ele, tanto faz, ele aproveita o que tiver que aproveitar aqui, porque na cabeça dele é o seguinte, morreu, acabou tudo, né? Desintegra tudo, o corpo vira pó, né? Mas a Bíblia diz que o espírito volta para Deus. E aí? Como é que fica isso daí? Então ele também não acredita na Bíblia, né? Que há um estado, que há uma vida após a morte, que há uma situação após a morte. Então, enquanto outros acreditam que de alguma forma a vida ela continua, ela dá continuidade. Então, eu quero mostrar aqui que a Bíblia é suficientemente capaz de dar uma resposta definitiva sobre essa questão, tá? Então, anote aí o que você puder anotar, faça as suas considerações, as suas perguntas que, né, a gente pode depois verificar e trazer na outra sexta-feira as respostas. Eu tenho uma equipe que me assessora aqui, que é muito boa para isso, tá? Então, você deixa aí tudo prontinho, nós vamos estar juntos aí, tentando dirimir as dúvidas do seu coração. Mas a Bíblia, ela é capaz de dar uma resposta definitiva sobre essa questão da vida, o que acontece depois da morte, né? Conforme a Bíblia nos mostra. É verdade que também muita gente não recorre ao que a Bíblia diz sobre o que acontece depois da morte. Eles leem livros, mas eles não leem a Bíblia, eles não buscam na Bíblia uma resposta para isto, né? Algumas pessoas seguem uma filosofia assim, materialista e acreditam apenas que a vida é aqui, agora e acabou, né? Uma vez que não há mais corpo, então não há mais nada. Para essas pessoas fica um vazio absoluto digamos, de inexistência. Acabou tudo, zerou tudo, né? Agora, eu creio que é uma pequena parte, eu creio, né? Eu creio. Algumas pessoas, outras pessoas se apegam às suas mais variadas crenças.
Então, nós temos a crença da reencarnação, pessoas que entendem que depois que morrem, né, tem a reencarnação, vai reencarnar em alguma coisa. São aquelas pessoas que são espiritualistas, né, no sentido espíritas, né, que acreditam nessa filosofia, nessa crença, né? Então, cada religião, você vai ver que ela tem suas próprias impressões ou conceitos o que acontece depois da morte, né? Então, na verdade, as pessoas que ficam pensando, vai reencarnar novamente num corpo físico, muitas vezes nem num corpo humano, né? Então, num ciclo de existência sem fim da morte física e encarnação. Então, biblicamente, né, biblicamente isso daí não tem fundamento na Bíblia, tá? Não tem fundamento na Bíblia. Então, é muito importante você entender isso. O que torna a resposta sobre o que acontece depois da morte, segundo a Bíblia, diferente de todas as filosofias, crenças, convicções e percepções, é o que eu vou tentar aqui compartilhar com vocês e mostrar para vocês essa realidade, tá? Diferentemente de qualquer filosofia ou religião, a Bíblia registra a história de alguém que venceu a morte, o único que venceu a morte. E a Bíblia registra que ele subiu ao céu e ele está à direita do Pai. Então, Jesus Cristo, que ressuscitou. Então, o ensino dele, obviamente, sobre o que acontece depois da morte, é a fonte de informação, meus irmãos, mais confiável que alguém pode encontrar sobre esse assunto. Está nele, está nas palavras dele. Então, é a fonte mais confiável. Então, diferente das interpretações sobre o que acontece depois da morte, segundo a Bíblia, nós encontramos a veracidade sobre uma definição, um conceito sobre isso, com fundamento na Bíblia, porque Jesus Cristo é a autoridade máxima com relação a ele falou sobre isso, tá? Também é verdade que entre os grupos que se denominam, melhor dizendo, cristãos, né, os crentes e cristãos que se denominam cristãos, também os católicos, interpretam de forma diferente o que acontece depois da morte, segundo a própria Bíblia. Isso não deixa de ser um problema, pois é um tema que movimenta grande tensão, né, nas pessoas com relação a isso. Por isso que é importante saber identificar qual grupo sustenta a posição mais coerente com o ensino bíblico. Mais coerente com o ensino bíblico. Alguns círculos cristãos, por exemplo, dizem que após a morte, o elemento espiritual, que faz parte da constituição do ser humano, entra num estado de adormecimento. É aquela teologia do sono, né? O sono da alma. Essa é a teoria chamada o sono da alma. A ideia é que após a interrupção da vida no corpo físico, a pessoa passa a existir num estado de inconsciência pessoal enquanto aguarda a ressurreição final. Na verdade, essa teoria também não tem fundamentação bíblica. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Tem um outro grupo no meio dos cristãos que leva a ideia do sono da alma ainda mais além e afirmam a extinção da alma. Ou seja, a alma acabou, né? Como se ela não tivesse mais nenhum tipo de sentimento, de nada. E segundo a Bíblia, não foi isso que Jesus mostrou, né? Ele mostrou exatamente o contrário, tá? Tipo assim, a pessoa que morre, ela não experimenta nem mesmo um estado de existência inconsciente. Ela deixa de existir até que ocorra a ressurreição do seu corpo. Não tem fundamentação bíblica. Então vamos lá, o que a Bíblia diz sobre o que acontece depois da morte. Amém?
Você está anotando aí? Então vamos lá. O que acontece depois da morte segundo a Bíblia? Um dos versículos, anote esse versículo, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Um dos versículos mais claros acerca do que acontece depois da morte segundo a Bíblia. É esse versículo aqui, que diz assim: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Então, aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Esse versículo é muito esclarecedor. Por quê? Porque ele reprova alguns conceitos errados sobre o que acontece depois da morte. Ele reprova. Primeiro, o texto diz que ninguém pode morrer duas vezes. Ninguém pode morrer duas vezes, ou mais. Então, a tese da reencarnação cai por terra. Né? Você percebe que aí já cai por terra. O texto também diz que depois da morte, o que vem? Segue-se o juízo. Isso indica o quê? Que após a morte, não há qualquer possibilidade de alteração no destino eterno de uma pessoa. Então, isso aqui também já derruba aquela teoria do purgatório, né? Que a pessoa morre e aí ela fica num estado, não sei aonde, né? Aguardando, e as pessoas que estão aqui ficam rezando, acendendo vela, para o espírito dela melhorar, aperfeiçoar, para então purificar os pecados dela, para ela entrar no céu. Então, esse texto aqui já derruba essa teoria de um purgatório, né? A oportunidade de desfrutar da bem-aventurança eterna é oferecida aqui, enquanto você tem vida no corpo. Por isso que teorias que sugestionam, né, a possibilidade de purgar pecados depois da morte, elas não encontram qualquer base bíblica. Qualquer base bíblica. Né? Além de afrontarem a doutrina da salvação pela graça. Ao propor um modelo onde pelo menos uma parte a própria pessoa pode expiar seus pecados. Então, passe isso para pessoas que você conhece. Isso é muito importante, porque tem gente que acredita muito nisso daqui, tá? Pessoas que fazem, né, depois as missas, né, sétimo dia, e vai fazendo e acendendo vela para purificar e tal. O texto bíblico mostra claramente que isso não existe. Depois da morte segue-se um juízo. Então, não existe possibilidade de purificação. Mas, à luz de outras passagens bíblicas, podemos entender que o juízo vai ocorrer depois da ressurreição dos mortos. Haverá ressurreição dos mortos. Quando uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a perdição eterna. Está onde, pastor? Daniel, capítulo 12, versículo 2. Então, entre esse período, diz o texto, que vai da morte à ressurreição, temos o que chamamos da teologia de estado intermediário. Então, o texto de Daniel, capítulo 12, versículo 2, e eu faço questão aqui de ler para você, só para você que está aí nos acompanhando e que vai passar esse vídeo para outras pessoas, diz assim, ó: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Tá? Então, está bem claro, né, o que a Bíblia diz sobre o que acontece depois da morte. Então, haverá, sim, depois da morte, a ressurreição dos corpos, tanto daqueles que vão ressuscitar para a vida eterna e daqueles que vão ressuscitar para a perdição eterna.
É o que o texto bíblico diz de Daniel 12:2, tá? Mas 1 Tessalonicenses, capítulo 5, também fala sobre a ressurreição dos corpos. Então, a vida depois da morte, nesse estado, o que acontece durante, pastor? A pessoa morreu até a ressurreição dos corpos, quando Cristo irá voltar. Quando haverá o juízo final, né, antes do juízo final, haverá a ressurreição dos corpos. Então, engana-se, né, a pessoa que pensa que nesse estado intermediário, a pessoa entra num estado de existência inconsciente, um suposto sono da alma. Onde a pessoa que morreu em Cristo está agora? Ela está dormindo. Né? Há muita gente que defende essa teoria, mas é uma teoria que não se fundamenta. A Bíblia fala da morte como um sono? Fala. Mas é o quê? É apenas uma figura de linguagem. Para falar o quê, pastor? Para falar que a pessoa descansou de suas obras. Não tem gente que fala assim, ele morreu, mas está tão cansado, já idoso, né? E fala assim, ele descansou das dores, das lutas, de tudo que viveu na vida. Na verdade, quando a Bíblia se refere ao sono, tá? Ela está se referindo, está usando isso como uma figura de linguagem. Quando você dorme, você descansa do dia que você trabalhou, tá? Então, é um eufemismo para se referir à cessação, né, ao fim da vida. Há textos que você pode ler, João 11:11, texto muito conhecido, quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Atos 7:20, 13:36, 1 Tessalonicenses 4:13-15, guarde esses textos, anote esses textos, tá? Pastor, não estou conseguindo acompanhar os textos, depois você vai rever, tá? Em nome de Jesus. Veja bem, a Bíblia fala sobre a história do rico e do Lázaro. Jesus falou da existência consciente da pessoa entre a morte e a ressurreição. Na história, o piedoso Lázaro e o homem rico, ímpio, experimentaram situações diferentes. Lázaro foi conduzido pelos anjos do Senhor ao paraíso, enquanto o ímpio foi parar no lugar de tormento. E aí você pode dizer assim, mas pastor, esse relato é uma parábola, mas preste bem atenção nisso, todas as parábolas de Jesus expressam conceitos reais. Então, esse relato de Jesus de uma parábola é uma indicação válida de que depois da morte, as pessoas experimentam sim, de forma consciente, a presença ou a ausência de Deus. Porque quando o ladrão na cruz, né, Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Estarás comigo, consciente. Né? Isso também está de acordo com a informação bíblica de que as almas dos mártires, na presente era, clamam na presença de Deus por justiça contra quem lhes martirizou. Apocalipse 9, de 9-11. Né? Essas almas estão conscientes. Eles estão diante do Senhor. Tá? Mas é claro que esse tipo de entendimento, muitas vezes, força o texto, não encontra base bíblica alguma, dizendo que a pessoa morre e ela fica inconsciente. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. O apóstolo Paulo, ele falou de uma forma muito explícita que os crentes vão estar com Cristo quando a vida em seus corpos físicos chegar ao fim. Paulo diz que, embora, por um lado, ele desejasse viver no corpo por causa do ministério do evangelho, por outro lado, ele desejava partir e estar com Cristo. Quem quer estar com Cristo, irmão, sem consciência?
Preste bem atenção nisso. E ele ainda fala assim, o que é muito melhor, estar com Cristo. Para Paulo, estar ausente no corpo implicava estar presente de forma consciente na presença de Cristo no paraíso. Tá? Então, guarde bem isso daí, porque na verdade a pessoa não fica assim, né? Mas pastor, ela está, querido, num estado perfeito. Aqui nós estamos num estado buscando a perfeição. Em parte conhecemos, mas quando nós estivermos lá, nós vamos conhecer totalmente. Tá? Então, algumas pessoas têm muita dificuldade em entender o propósito da ressurreição dos mortos. Então vamos falar aqui sobre a ressurreição como parte do que acontece depois da morte, segundo a Bíblia. Esse estado intermediário que eu estou conversando com vocês. Tá? Então, algumas pessoas têm dificuldade em entender o propósito da ressurreição dos mortos, já que depois da morte os crentes vão estar com Cristo. Por que vai ter ressurreição então? Enquanto os ímpios vão a um lugar de castigo. Né? Então, por que essas pessoas pensam assim? Porque elas não estão pensando exatamente, elas estão pensando exatamente pelo lado escatológico, não pelo lado antropológico ou soteriológico, que fala do estudo da salvação e do estudo do homem. Em primeiro lugar, essas pessoas não entendem que a pessoa do homem é uma unidade, o quê? Completa. Corpo, alma e espírito. Ah, mas pastor, o corpo vai virar pó. Esse corpo, pecado, né? Pecador, esse corpo. Mas a Bíblia diz que nós, na ressurreição, receberemos um corpo glorificado. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Né? A antropologia bíblica ensina que o ser humano é constituído de uma parte material e outra imaterial. Corpo, material. Imaterial, o espírito. Tá? Portanto, os elementos material e imaterial formam uma unidade o quê? Complexa, que indica que não há um ser humano completo sem corpo ou sem o espírito e alma. Tá? Então, embora os crentes possam estar imediatamente com o Senhor depois da morte, por exemplo, ainda assim eles experimentarão uma existência um tanto quanto que incompleta, porque ainda não estarão com um corpo glorificado. Não estarão num corpo glorificado, apenas a alma e o espírito. A intensidade dessa experiência, meu irmão, só alcançará sua plenitude depois de quê? Da ressurreição. Quando as almas dos redimidos se unirão aos seus corpos ressuscitados, formando novamente a unidade que caracteriza um ser humano completo, conforme originariamente criado por Deus. Amém? Deu para entender aí legal? Tá? Em segundo lugar, essas pessoas também não entendem que a Bíblia coloca a ressurreição como um estágio final da obra da salvação. O estudo da salvação ensina que, embora os redimidos já experimentem as bênçãos da salvação durante suas vidas terrenas, essa obra só alcançará sua plenitude na ocasião da ressurreição, quando os corpos daqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados de forma gloriosa. A redenção daqueles que foram regenerados, justificados e santificados só estará completa quando seus corpos físicos também forem libertados dos efeitos do pecado e feitos semelhantes ao corpo ressurreto de Cristo. Amém? Deu para entender aí legal? Tá? Na ressurreição. Estou falando sobre esse estado intermediário. O que acontece depois da morte, esse momento, né, da ressurreição dos corpos, porque no sentido inverso, o mesmo também pode ser dito sobre os ímpios. Pastor, e os ímpios que morreram, eles também, que estão no lugar de tormento, eles também não receberão um corpo
também receberão um corpo. Um corpo o quê? Um corpo indestrutível. Porque eles vão estar num lugar de tormento para a eternidade sem Deus. Num corpo, né, que não se destrói, que não acaba. Depois da morte, eles já experimentam o castigo por seus pecados no estado intermediário, que é o tormento. Mas a condenação final dos ímpios só estará completa quando seus corpos forem ressuscitados. Para quê, pastor? Para que eles possam se apresentar diante de Deus no juízo final, para receberem a sua sentença. Tá? Segundo o meu entendimento, nós que crentes em Cristo Jesus, que entregamos nossa vida, que renunciamos por Cristo, pelo evangelho dele, nós não estaremos diante do juízo final, mas os ímpios estarão para receberem, porque o juízo final vai ser um trono de sentença. As pessoas ali receberão a sentença. Por que eles não estão saindo do lugar de tormento e indo para o paraíso junto de Deus, para a eternidade? Eles receberão a sua sentença, né? Porque a Bíblia diz que aqueles que não creem, eles não serão condenados, eles já estão condenados. Mas para que haja justiça, né, para que eles não entendam que não houve justiça, Deus irá fazer isso. Isso é um juízo final, tá? Que vai acontecer. Então, esse período entre morreu até o ato da ressurreição dos corpos, tá? É um período em que o ímpio que morreu sem Cristo, ele está num lugar de tormento, ali aguardando o quê? Aguardando o juízo final, onde haverá a ressurreição dos corpos dessas pessoas, para que eles se apresentem diante de Deus no juízo final. E haverá a ressurreição dos corpos daqueles que morreram com Cristo, que estão hoje no paraíso com Cristo, aguardando a ressurreição dos seus corpos, que receberão um corpo glorificado. Nesse dia, Jesus Cristo, ele vai, né, será tocado, o anjo tocará a trombeta, Jesus virá nas nuvens e nós ressuscitaremos, receberemos um corpo transformado, um corpo glorificado, né? Eu creio que deu para entender bem esse processo, né? Eu não quero falar, a minha ênfase aqui não é falar das outras crenças, a minha ênfase aqui foi mostrar exatamente, né, segundo a Bíblia, o que acontece após a morte e o período que nós denominamos como a teoria do estado intermediário, que vai acontecer após a morte até a ressurreição dos corpos, ou para alguns até o juízo final, né? O que acontece durante esse processo, tá? O que acontece. Tem até uma tese baseada nessa parábola do rico e do Lázaro, com relação se as pessoas que estão lá, elas conseguem ver as pessoas que estão aqui, né? É uma parábola, tem um sentido real, né? Tem uma indicação, né? Algo real nisso daí, porque quando você parte daqui, né? Você não está com Cristo ou está no lugar de tormento, você, mesmo que você veja, tá? Você não tem o mesmo sentimento. Há essa teoria, né, em que as pessoas podem ver, mas é algo que se debate muito e que, se você olhar pela parábola, há uma base para poder você dizer assim, as pessoas conseguem ver. Vai para o paraíso,
consciente, alma e espírito, tá? Consciente, está lá com o Senhor. E você que ainda não entregou sua vida a Jesus, aproveite para fazer isso. Porque quanto aos ímpios, o que quer dizer, pastor? É aqueles que, mesmo dizendo assim, não, tem uma religião, acredita, mas não acredita, mas não expressa essa crença, essa fé. É aquele que diz que acredita só com a boca, mas o coração está longe de Deus, né? Então, entrega a sua vida ao Senhor enquanto há tempo, tá? Porque depois que você morre, não tem mais como resolver isso, não tem como mais voltar atrás, não tem como mais, né, alguém que fica para poder interceder pela sua alma, tá? Então, fica aí a mensagem, fica aí esse estudo, essa palavra. Vocês que tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários, tá bom? Em nome de Jesus, eu espero que tenha esclarecido um pouco mais sobre esse tema que deixa muita gente inquieta com relação à vida após a morte. Bom? Então, deixa aí, compartilha com quem você puder compartilhar esse vídeo, é muito interessante. Deixe seus comentários, deixe suas perguntas e vão para cima em nome de Jesus. Que Deus possa grandemente lhe abençoar e que você esteja preparado e perseverando até o fim, em nome de Jesus. Ok? Até sexta-feira que vem, 9h da noite, estaremos aqui juntos com outro tema para abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus.